Olá, meu nome é Tânia Machado, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, o POSCOM. Sou membro do grupo ATV, Laboratório de Análise de Teleficção, desde 2019, quando eu entrei com meu projeto de doutorado. E é exatamente esse projeto que eu vou apresentar um pouco para vocês, um pedaço dele, na verdade, que eu quero apresentar para vocês como proposta de discussão e debate para o Redcon 2020. Muito antes de se ouvir falar de multiplataforma, os brasileiros eles já se entregavam de alguma maneira as suas atenções às telenovelas, da TV Tupi, que foi a primeira emissora a exibir telenovela no Brasil, até a TV Globo, hoje Grupo Globo, que se tornou inclusive referência nessas produções. A gente sabe que parte dos brasileiros, que a gente inclusive chama carinhosamente de noveleiros, tornaram o consumo de telenovela como um hábito, incorporado às suas rotinas, ao seu tempo de vida e estilo de vida. Só que muita coisa aconteceu, desde a exibição dessa primeira telenovela na TV. A gente teve muitas tecnologias, muitos avanços em inovação, e hoje o consumo multiplataforma é uma realidade quando a gente fala de consumir produtos de televisão, por exemplo. Olhando para diversos tipos de consumidores, a gente consegue entender que há aqueles que já estabeleceram a relação com o consumo de telenovela nesse ambiente digitalizado muito mais fácil, sem grandes dificuldades, sabem lidar muito bem com os aparatos tecnológicos, não precisa de uma intermediação tão grande. Então são noveleiros que estabelecem uma relação habitual ao acesso à telenovela através de plataformas digitais. Existe aí, digamos assim, um outro grupo de consumidores, que vieram principalmente de uma tradição de televisão e de telenovela na televisão muito grande, que viram surgir esses dispositivos e sistemas considerados, digamos assim, do novo milênio. Em linhas gerais, o objetivo dessa proposta é identificar e examinar os elementos que envolvem as escolhas dos consumidores de telenovelas, em especial as telenovelas do Grupo Globo, após a implantação dos sistemas em streaming Globoplay. Então tem um marco temporal aí, que é o ano de 2015, quando as novelas passaram a ser distribuídas para além da televisão aberta. Uma referência que eu comecei a entender e que me ajudou bastante a moldar um pouco esse aspecto diz respeito aos conceitos de categorias culturais e princípios culturais que é proposto pelo Grant McCracken, que é um antropólogo da linha da antropologia do consumidor e que tem no conceito de cultura uma relação como uma forma de entender o fenômeno de consumo e principalmente as escolhas que as pessoas fazem sobre isso. Isso que ele chama de categoria cultural, um dos conceitos dele, ele traz a ideia de que a cultura ela é determinada pela forma como as pessoas constituem o seu mundo. E o segundo conceito, que é o conceito do que ele chama de princípios culturais, que é interpretado por esse autor como o responsável por dar o significado a ideias, valores, a própria interpretação que as pessoas fazem sobre os fenômenos culturais, também é algo de bastante relevância, chamado bastante atenção, é o conceito do que a gente chama de estilo de vida, esse modo e essa forma de interpretar as atitudes de consumo e principalmente de definir também as pessoas através das suas expressões de consumo, o que vem atrás de suas atitudes. Essa relação com o estilo de vida, com uma certa ideia de personalidade do indivíduo é algo que me interessa. Algumas perspectivas e linhas de ação já começam a se moldar. Obviamente, uma das características desse estudo é a metodologia com abordagem qualitativa, mas alguns ensaios já foram realizados utilizando questionários aplicados na internet para entender também quem são essas pessoas e quem seriam esses informantes que poderia ser utilizado para construir esses grupos de pessoas e entender principalmente quem são essas pessoas e como elas estão inserindo o consumo de telenovela em seus hábitos, suas rotinas.
Então, é importante entender outros aspectos além do consumo de telenovela, como própria organização social, questões econômicas, questões de ordem cultural, né? Entender também esse processo que eu estou chamando de processo de digitalização, principalmente para o consumo de telenovela. Entender também a perspectiva do próprio Grupo Globo, né? Já que ele é meu estudo de caso e está sendo olhado do ponto de vista de empresa que está tendo esse movimento de disponibilizar uma telenovela em streaming de uma forma, né, prioritária do que outros canais, e investigar e, de certa forma, construir um certo levantamento de dados que possa me fazer entender também essa estratégia se torna importante. Então, entender ações da própria emissora, levantando dados de discurso e depoimentos de gestores envolvidos, em entrevistas, críticas, estudiosos do segmento, inclusive, informação que a própria emissora disponibiliza através de seus canais de televisão, publicidade, enfim, tudo isso acaba sendo também elementos que me fazem também entender como é que a própria emissora também está olhando para esses consumidores, né? Como é que ela está dialogando, como ela está construindo, de certa forma, um diálogo com essas pessoas, para que esse processo de consumo também do produto telenovela em outras plataformas que não a televisão também se torne uma realidade. E me interessa, nessa perspectiva, como resposta desse trabalho, entender exatamente quais são as aptidões, escolhas e modos desse consumo acontecer, né? E principalmente como esse processo de consumir um produto que veio de uma tradição de televisão aberta tão forte e que agora passa a ser oferecido em multiplataforma, como é que ele começa também a ser buscado por essas pessoas através desses outros canais, né? O streaming é realidade, o streaming está aí para consumo de vários conteúdos, mas me interessa saber como ele acontece para os consumidores de telenovela, né? A relação que essas pessoas passam a estabelecer com esse produto, né? A forma como esses outros dispositivos passam a ocupar o tempo de consumo dessas pessoas de telenovela. Estou aberta a ouvir contribuições que sejam válidas para esclarecer caminhos para chegar nas respostas que eu estou buscando com essa proposta, e de antemão eu agradeço a comissão do Redcom por receber esse trabalho, por estar aqui de alguma maneira recebendo essa proposta para discussão, debate e enriquecimento dessa comunidade, na verdade, de pesquisadores na área de comunicação. Muito obrigada.